Todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda lésbica has got a tem reservation in uma hell. reserva no inferno. Every transgender Todo transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Há um tempo atrás, um homossexual me perguntou se ele iria para o céu ou para o inferno. E confesso que essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu já tive que responder. Se eu dissesse que sim, poderia causar uma impressão de ser homofóbico, preconceituoso ou até mesmo um religioso fanático. Porém, se eu respondesse que não, estaria indo contra alguns princípios nos quais eu acredito. Sendo assim, não dava para simplesmente fazer uma afirmação de sim ou não. Então, eu tive que explicar a ele alguns pontos que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, eu preciso te falar uma coisa. É extremamente importante para mim e para outras pessoas o seu comentário aqui no vídeo. Seja ele para contar sua opinião ou até mesmo uma experiência de vida pessoal sua. Porém, lembre-se que ódio e ofensa não resolve absolutamente nada, muito menos muda as pessoas. Seu comportamento diz muito mais sobre você do que suas palavras, entendeu? Então, vamos continuar. Respondendo aquela difícil pergunta que a gente falou no início aqui do vídeo, se os homossexuais vão para o inferno ou não, eu já te adianto que sim, com certeza os homossexuais irão para o inferno. Assim como também irão os mentirosos, os falsos profetas e os adúlteros. Não há exatamente nada de singular nas pessoas que praticam relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Se você vai para o céu ou para o inferno, não tem nada a ver com o tipo de pecado que você cometeu. Trata-se de culpabilidade moral. Os culpados merecem ser punidos e os inocentes livres. Esse é um princípio básico de justiça. O grande problema dessa pergunta é que às vezes ela nos traz uma suposição muito incorreta. A homossexualidade é tão ofensiva a ponto de ser imperdoável? Beleza, você deve se lembrar da passagem escrita no livro de Lucas, capítulo 23, né? Não lembra? Então vou ler ela para você. Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 43. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem é quando Jesus estava na cruz, e com ele, 2 homens estavam para julgamento, onde um deles blasfemava e zombava de Jesus por ser o Filho de Deus e estar naquela situação, enquanto o outro pediu somente perdão, justificando que Jesus não tinha motivo para estar ali. Reconhecendo ele como Filho de Deus, Jesus disse que, ainda naquele dia, estaria com ele no paraíso. Percebeu alguma coisa? Jesus não perguntou o que eles haviam feito ou se algum deles eram assassinos, pedófilos, estupradores ou homossexuais. Ele simplesmente salvou aquele que pediu por misericórdia, aquele que reconheceu seus pecados e suplicou que não fosse esquecido. O que muitos líderes religiosos fazem é ler a Bíblia, pegar alguns trechos e fazer comparações equivalentes em uma pessoa que assassinou alguém e por isso não pode entrar no céu, e outra que amou alguém do mesmo sexo. Muito triste esse tipo de comparação. E antes de você falar que eu estou fazendo esse vídeo defendendo os homossexuais porque eu sou gay, já te adianto que não. Tenho 10 anos de casado e um filho com a minha esposa. Nunca senti afeto por outro homem, e nem nada do tipo. Mas não é porque eu não faço que isso me dá o poder de me esconder atrás de alguns versículos e decretar o destino final da vida de alguém, sendo ele céu ou inferno. Para ficar mais claro, então, vamos reformular a pergunta. As pessoas com atração pelo mesmo sexo podem ir para o céu? Sim, elas podem. Mesmo que tenham se envolvido em comportamento homossexual, ainda é possível ser perdoado por suas ações. Isso não é diferente daqueles que são egoístas, roubam ou cometem adultério. E todas essas pessoas que cometem esses crimes podem ser perdoadas da punição que, entre aspas, merecem. Além disso, não é como se Deus estivesse apontando o dedo apenas para os homossexuais. Deus é um juiz de oportunidades iguais. Algumas pessoas que foram à igreja no último domingo estarão no inferno. Algumas pessoas que estudam a Bíblia também estarão lá. Sabe por quê?
porque essas pessoas também cometerão crimes que as tornam culpadas. E ir à igreja ou ler a Bíblia não lhes rende perdão. Tudo isso acontece porque nós não podemos fazer as regras para a reconciliação. Deus é quem faz. Portanto, ser uma boa pessoa não importa. Procurar ser sincero é irrelevante. Tentar ser verdadeiro consigo mesmo não vai te ajudar. Nós estamos falando do reino de Deus. Ele é o rei e é seu o domínio. Ele decide os termos e ele escolhe quem merece entrar ou não. Misericórdia ou merecimento. Se fosse para analisar por merecimento, nem eu, nem você e nem ninguém que eu conheço ou você conhece entraria no céu, sendo eles homossexuais ou não. Isso seria irrelevante, já que todos nós possuímos pecados, e mesmo que o pecado que eu pratico seja diferente do teu, todos são pecados. O que nos dá o direito da salvação é a morte do Senhor Jesus no madeiro da cruz, e não o fato de sermos bonzinhos. Nosso mundo rotula as pessoas de acordo com suas fraquezas, tendências pecaminosas, vícios ou inclinações sexuais. E quando fazemos isso, criamos uma posição adversária, nós contra eles. Começamos a ver as pessoas em categorias e não como indivíduos, e isso é extremamente perigoso. Quando perguntamos se os gays vão para o céu ou para o inferno, podemos estar usando um rótulo ao invés de considerar o indivíduo, que pode estar lutando contra a tentação ou confuso sobre sua identidade sexual. Gênesis capítulo 1. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Adão e Eva foram criados perfeitos, e Deus abençoou sua união física no primeiro casamento. A homossexualidade não fazia parte da criação de Deus. Quando o primeiro homem e a primeira mulher escolheram desobedecer ao mandamento de Deus, o pecado entrou no mundo. Com esse pecado veio quebrantamento de todos os tipos: espinhos, tornados, seca, doenças, crueldade e também as distorções sexuais. Fato é que, desde aquela época, todo ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa. Nossos eus naturais exigem o direito de serem nossos próprios deuses. Porém, quando desejamos algo contrário à vontade de Deus, o próprio desejo se torna pecaminoso. Podemos pecar de maneiras diferentes, mas tudo é pecado. Alguns têm um desejo irresistível de mentir. Outros são infiéis ao esposo ou à esposa. Alguns de nós podem vencer pecados externos e ficam cheios de arrogância. E outros podem ser tentados a se envolver em atos sexuais com o próprio gênero. E tudo é pecado. Tudo é inaceitável para Deus. E todos nós precisamos de um Salvador. A velha vida e a nova vida. Essa troca divina da nossa velha vida pela nova dele traz uma transformação de dentro para fora. Segundo Coríntios 5,17 diz que, se alguém está em Cristo, ele ou ela se torna uma nova criatura. Todo pecado, egoísmo, orgulho e perversão que faziam parte de nossas vidas antes daquele momento são apagados e somos declarados justos diante de Deus. Dali então, Deus assume a tarefa de nos conformar à imagem de Jesus. Nós não fomos salvos do inferno para continuar nos mesmos pecados pelos quais Jesus morreu. Somos salvos para que possamos nos tornar tudo o que Deus nos projetou para ser. Isso inclui renunciar ao nosso passado e às nossas tendências pecaminosas e abraçar a plenitude para a qual fomos criados. Ao responder à pergunta específica sobre se os gays vão para o céu ou para o inferno, podemos substituir a palavra gay por outros grupos de pecado. Por exemplo, os adúlteros vão para o céu ou para o inferno? Os cleptomaníacos vão para o céu ou para o inferno? As prostitutas vão para o céu ou para o inferno? Paulo responde a essas perguntas claramente em 1 Coríntios 6, 9 e 10, dizendo assim: as pessoas que vivem em pecado impetinente não têm lugar no reino de Deus. Os que praticam o pecado sexual, inclusive o homossexualismo, estão nessa lista. Paulo, antecipando as objeções, diz: não vos enganeis sobre isso. Depois disso, Paulo ainda continua: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. 1 aos Coríntios 6, 11. Observe a reviravolta abrupta com a palavra mas. A igreja a que Paulo se dirigia tinha membros que no passado haviam praticado esses mesmos pecados,
Mas quando eles confiaram em Jesus, tudo mudou. A lealdade deles mudou. A natureza deles mudou. Suas ações mudaram. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento do justo julgamento de Deus sobre o pecado. Também ninguém está isento de sua oferta de perdão e transformação. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, devemos abandonar tudo o que nos definiu em nosso estado pecaminoso. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Devemos então morrer para o nosso velho estilo de vida pecaminoso. Devemos morrer para o nosso direito de ser nosso próprio patrão. E devemos morrer para aqueles desejos em nós que violam os justos decretos de Deus. Considerações finais. Muitas pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo chegaram à fé em Cristo e, ao fazê-lo, renderam-se a Ele nessa tentação específica. Alguns deles se casaram e hoje vivem em casamentos heterossexuais que honram a Cristo. E outros escolheram o celibato, encontrando a satisfação de que precisam na intimidade com Deus. Assim, os cristãos atraídos pelo mesmo sexo vão para o céu da mesma forma que os cristãos heterossexuais vão para o céu, exercendo fé em Cristo, renunciando o seu passado e abraçando a vida de santidade que Deus deseja para seus filhos. Reflita bastante antes de julgar alguém, por qualquer motivo que seja. O fato da outra pessoa ser diferente de você não significa que ela não tem o mesmo direito que Jesus deixou para nós quando morreu na cruz. E para a conclusão final aqui, não era nem para você estar assistindo um vídeo para saber se os homossexuais vão ou não para o céu. Obrigado por assistir esse vídeo, mas vou te dar um conselho. Gaste sua energia em outras coisas mais importantes. Gaste sua energia amando, ajudando, auxiliando e nunca julgando alguém independente do pecado que essa pessoa tenha. Me desculpe por falar assim, mas eu tenho que ser sincero na conclusão final desse vídeo. A missão desse vídeo é acabar com o preconceito e não com os homossexuais. Independente da escolha sexual ou do sexo de alguém, nós devemos amar, respeitar e ajudar, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Comece então a abraçar mais as pessoas, amar mais, ajudar mais, levantar aqueles que estão caídos, que estão precisando, que estão perdidos, que estão confusos sobre sua sexualidade ou qualquer outra que seja. Comece a agregar no mundo. E deixa que no final Jesus vai decidir quem vai ou não entrar no céu. Esse não é um trabalho meu e nem seu. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido a mensagem e eu te vejo no próximo vídeo.